Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Felipe Veras e vou acompanhar vocês nessa jornada, longa jornada, em que veremos todo o Código Penal, do artigo 1º até o último artigo do nosso Código Penal, tentando ser o mais breve possível e passar de forma mais detalhada também possível cada artigo do Código Penal. E, se possível, responder todos os comentários. Lembrando que para perguntar aqui no YouTube, no nosso canal, é gratuito, ou seja, não paga. A única forma de você mostrar a gratidão por estar aprendendo é se inscrever no canal, curtir o vídeo e, se possível, compartilhar. Espero que você sinta um grande prazer nessa nossa longa jornada, que eu farei de tudo para que você curta o melhor possível cada vídeo desse canal. Comecemos hoje pelo nosso artigo 1º do Código Penal, que trata da legalidade. Artigo 1º do Código Penal tem como seguinte redação: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Eu já fiz um short falando sobre esse termo, só que em latim. Nullo crimen, nulla pena, sine lege. Não há crime e não há pena sem lei anterior. O anterior é lógico que é óbvio. Até porque, quando eu digo não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal, é porque tem que ser antes. Eu tenho aqui 3 princípios que devemos deixar bem claro e de forma destacada. Primeiro, princípio da legalidade. Ou seja, devemos cumprir de acordo com a legalidade no sentido amplo. Quando um prefeito diz que um carro que vai nessa direção, agora a rua é no sentido contrário, a placa de pare que era para lá, agora é aqui, não é mais permitido estacionar nessa rua, só pode ir naquela outra, aqui agora é zona azul, e quem quiser estacionar deverá pagar R$3 por hora de uso. A pessoa que se enquadra nessa legalidade, ou seja, trabalha de acordo com o que está previsto nas 4 linhas, ele fala, esse cidadão, estou agora seguindo o regulamento dentro das 4 linhas. Por quê? Estou cumprindo a lei, a legalidade no sentido amplo. Outro princípio que nós temos nesse artigo 1º, princípio da reserva legal. Não só devo fazer como manda a lei no sentido amplo, mas a lei no sentido estrito. No nosso artigo 59 da Constituição Federal, nós temos o quê? O processo legislativo. A criação de leis do nosso Congresso Federal, Senado Federal e Câmara dos Deputados Federais poderá fazer quais leis? Emenda constitucional, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, dentre outras coisas. É o Congresso que vai o quê? Criar leis criminais. Veja que eu falei o Congresso, não falei governador, não falei presidente do Brasil, não falei vereador, deputado estadual e nem prefeito. Muita gente acredita que o prefeito da cidade dele vai criar uma lei liberando determinado crime de ser cometido, ou que vai descriminalizar determinada conduta. E isso não existe. Crimes é de competência aqui do nosso Congresso. Outro princípio, princípio da anterioridade. Para que determinada conduta, ação ou omissão de cada pessoa seja considerada crime, essa pessoa tem que ter praticado a conduta após a publicação e entrada em vigor de determinada lei. Se a partir de hoje eu digo que é crime entrar em cinema infantil tomando uma cerveja, eu digo que é crime contra os costumes infantis, pena de 1 a 4 anos, exemplo, eu criei esse crime agora, só serei penalizado se após a publicação e entrada em vigor desse crime, eu praticar essa conduta. Se eu pratiquei essa conduta em 1995, eu não posso ser punido por um crime que foi criado hoje. O nome disso é princípio da anterioridade. Eu não posso ser punido por fato praticado antes da criação de determinado crime. E por último, vejamos que o princípio da reserva legal, ele não pode ferir a nossa própria Constituição. Por que eu digo isso? Se, mesmo que os deputados federais e senadores criem legalmente nas 2 casas, em 2 turnos, por maioria de votos, e que mande esse projeto de lei para o presidente sancionar, e que seja realmente publicado, validado, se ferir a nossa Constituição, por exemplo, o artigo 1º, que diz o seguinte: a República Federativa do Brasil terá como fundamentos a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Opa, se eu criar uma lei que vá ferir a dignidade da pessoa humana, essa lei, mesmo que passe pelo Congresso, ela futuramente poderá ser declarada inconstitucional. Caso alguém crie uma lei no Congresso Federal dizendo que pode praticar crimes contra índios, indígenas,
Se fere o princípio da dignidade da pessoa humana, essa lei será o quê? Ilegal. Então não é porque o Congresso, que é o responsável da criação, que criou uma lei, pelos trâmites legais, que essa lei será legal. Essa lei terá que estar de acordo com todos os outros princípios constitucionais. E por fim, lembre o seguinte: o artigo 1º do nosso Código Penal, ele também tem a sua redação na nossa Constituição, no seu artigo 5º, inciso 39, em que diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia cominação legal. Eu tenho que ter um crime definido, a conduta, e a pena não pode ser qualquer pena. Tem que estar escrito 1 a 5 anos, de 5 a 20 anos, de 20 a 30 anos, e não falar, será punido nas formas da lei. Qual a punição? Não sei, tem que ter. Bom, esse é um vídeo levemente introdutório ao nosso Código Penal, inclusive tratei aqui do artigo 1º, próximo vídeo falarei sobre o artigo 2º, e se der tudo certo, esse ano mesmo nós terminaremos o nosso Código Penal completo, com todos os artigos detalhados. Caso você tenha dúvida, coloca, e se gostar do vídeo, curta, se inscreva e compartilhe. Até mais!